queridos companheiros, boa noite. Estamos aqui falando para vocês hoje, na Semana de Francisco, sobre o aspecto da alegria de Francisco de Assis. O tema é a importância de proporcionar alegria ao próximo, a exemplo de Francisco de Assis. O texto que nós vamos usar como base é do livro Alegria Hoje, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, na lição Exaltação da Alegria. E nessa lição tem o trecho que Joana de Ângeles traz um parágrafo falando de Francisco de Assis. Então ela fala o seguinte, São Francisco de Assis, no seu Jornal de Ar, justamente cognominado o Irmão Alegria, certo dia encontrou um aldeão que conduzia 2 cordeiros no mercado para serem vendidos e mortos. Tocado pela compaixão, negociou-os, trocando-os pela própria capa que o cobria e libertou-os daquele destino fatal, pelo menos naquele dia. Nesse caso, um exemplo, primeiro, do convívio pacífico e generoso de Francisco de Assis com todos os seres vivos, e também pela importância da valorização da vida desses seres e um outro aspecto, traduzia sempre muita alegria no seu contato com as pessoas. E Joana de Ângeles fala nessa lição, trazendo alguns aspectos sobre Francisco de Assis, exatamente no que ele achava que era a real alegria. Nós temos textos, na época da Igreja Católica, falando de Francisco de Assis também, que ele exaltava a verdadeira alegria. Ele não tirava o valor, ele não deixava de valorizar as alegrias materiais, mas sempre chamava a atenção que a verdadeira alegria não era aquela, que era uma alegria, mas era uma alegria relativa, e chamando sempre a atenção para a alegria espiritual, a alegria voltada para as coisas da alma. Então aí nós temos um ponto de convergência do pensamento espírita com o pensamento de Francisco de Assis já naquela época, que não é novidade, porque o pensamento espírita ele é convergente com o pensamento cristão, do verdadeiro cristão. Então é uma situação que para nós ainda é válido essa exaltação, por conta, já naquela época, esse espírito trazia nas lides do catolicismo já esse pensamento voltado para a valorização das coisas da alma. Então ele chamava muita atenção, em alguns trechos ele falava assim, tudo bem, é bom ter alegria pela família, pela conquista do conforto, essas coisas todas, mas a verdadeira alegria, ainda falava assim, coloca aí, são as conquistas que a gente tem em nome do bem proceder. Então é um pensamento muito próximo ao que a doutrina espírita coloca hoje, que é a alegria de cumprir a lei. Então nós sabemos que na definição da doutrina espírita, quando nós falamos a felicidade, o que é a felicidade? Então os espíritos falam para nós, no que diz respeito à vida material, é a posse do necessário. E da vida moral, da vida espiritual, é a consciência tranquila e a esperança, a fé no futuro. Então essa alegria de cumprir a lei, de estar dentro da lei, de ter a consciência tranquila, ela não é uma alegria que todas as pessoas compartilham e entendem. E é muito difícil, por quê? Porque na maioria das vezes significa uma vitória sobre nós mesmos. Então, nessa condição, se pergunta, o que eu faço para atingir isso? E Francisco de Assis dá alguns exemplos, e Joana também traz nessa página, o fato de cumprir a lei e passar, não só cumprindo, que nós dentro do Espiritismo, nós falamos que passar pelos testes, passar pelas provações, quando eu estou num processo de expiação, quando eu estou expurgando as marcas perispirituais que eu trago pelos meus desvios da lei, eu estou passando pelo teste do bom cabrito, que eu costumo falar, né? Bom cabrito, tem que passar sem berrar. Porque se a gente blasfemar, perde
parte do benefício que a gente podia ter. Exatamente por quê? Exatamente porque aquilo significa que o aprendizado não está completo. Então, é uma questão não só de suportar. E nós observamos mesmo nas palestras, o pessoal fala, e às vezes sempre fala brincando, que o pessoal fala muito isso, negócio de casal, né? Não, eu vou aturar aquela mala aqui, porque senão na próxima encarnação eu vou ter que vir com ele de novo. Nesse sentido, que os espíritos falam, não adianta ser assim, porque não é o ficar para se livrar, é realmente superar aquele obstáculo. Por isso que a gente fala que é uma briga conosco mesmo. Quando os espíritos falam, ó, volta tuas armas para dentro de você e se resolve aí. Então, é muito difícil, por quê? Primeiro, para que a pessoa tenha essa postura de estar passando pelos sofrimentos de uma maneira alegre. Alegre não é aquela alegria de maluco, de ficar rindo até de desastre, não. Mas a consciência de que a lei está se cumprindo e tem uma motivação. Porque é muito difícil isso. Mesmo no meio espírita, nós observamos que as pessoas, quando estão muito bem com a doutrina, tem todo o conhecimento ali, aprendo, mas na hora da onça beber água, como a gente diz, na hora do problema, na hora que o calo aperta, que a gente vai dar o chamado testemunho. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, no primeiro impacto, principalmente, por incrível que pareça, né? O trabalhador, porque aí vem aquele ranço que a gente traz milenar, né? Acha que por estar no trabalho, por ter abraçado a causa de Jesus, do espiritismo, aquele negócio todo, ele acha que vai ficar isento da lei. E não é isso. A gente sabe. Por isso que dentro da doutrina espírita, ou você estuda, ou você se complica. Não pode ficar, como a gente diz assim, em cima do muro. Ou você entra de cabeça no negócio para entender, ou realmente o negócio não vai ficar legal. Exatamente porque é o entendimento da lei que vai fazer com que a gente se comporte de uma maneira correta. Porque esse trabalhador que está se achando prejudicado, porque a gente fala, pô, logo comigo, logo eu, por que eu? Então, isso, em outras palavras, não acredito em Deus, não acredito na justiça da lei. Porque se eu estou reclamando, é que eu estou achando que alguma coisa está errada. Mas, pô, aí Kardec leva para um conceito que não tem condição para onde sair, para onde fugir. Deus é justo? É bom? Misericordioso? Perfeito em todas as coisas? A lei é perfeita? Então está tudo no teu lugar. Não tem nada errado. Nós, a partir do momento que expressamos isso, em outras palavras, não estou falando, não acredito na lei, não acredito em Deus, nessa misericórdia, não acredito em nada disso. Então, isso é muito difícil. Por quê? Porque entra no conhecimento de si mesmo, entra no orar e vigiar. Porque se você não estiver atento, você vai se pegar questionando isso. Por isso que o estudo constante dá essa experiência, maturidade espiritual. Isso não tem jeito, não cai do céu. A gente não compra aqui na esquina. Não tem como. Então, é um convite assim. Tem dúvida? Volta lá e vê qual o ponto de dúvida para sanar. Porque o espiritismo, ele é muito lógico. Ele foi... Kardec tem esse valor. Às vezes a gente fala só assim, ele só codificou. Caramba, codificar é difícil pra caramba. Arrumar aquilo do jeito que foi arrumado é muito difícil. Então, é uma lógica crescente. Você vai acompanhando, é um raciocínio que ele vai crescendo, vai crescendo. Então, você não pode passar para a página 2 se você não entender a página 1. Então, eu costumo observar isso, não em tom de crítica, não, porque cada um dá o que tem e como pode. Não é isso, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas é observação do fato. Nós observamos, muita gente, às vezes até com divisa, quer dizer, pessoa dentro do movimento espírita, conceituado e tal, cometer alguns deslizes doutrinários, mas por quê? Falta de conhecimento da obra básica. Por incrível que pareça. Então, são conceitos que eles são muito bem colocados ali, mas é como os espíritos falam, você tem que construir isso numa base sólida. Não adianta construir um edifício alto numa base frágil.
Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas em ficar inventando tema para estudar e esquece da obra básica. Tem muita gente que não vai na Gênese, não vai no Livro dos Médiuns. Aí, quando vai estudar alguma coisa mais complexa, não tem aquele conceito básico e acaba falando besteira. Infelizmente, é isso. Por isso que a gente fala, tem que estudar Kardec. Tem que estudar Kardec. Ah, está tudo dentro de Kardec? Não. Nem tudo está dentro de Jesus, porque Jesus falou, mas falou, tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. Vou mandar o Consolador prometido depois. E da mesma maneira, Kardec falou do Espiritismo, olha, se a ciência comprovar alguma coisa que seja realmente verdade, absorve. Senão vai ficar defasado. Por isso que a doutrina espírita resiste até hoje, né? Então, quando você tem alguma coisa... E ele fala assim, porque tem que ser realmente verdade, por quê? Porque o conhecimento científico, o conhecimento humano, ele é relativo também. Você tem o fato, você explica o fato, mas daqui a hoje o espaço diminui cada vez mais, de uma mudança. Por quê? Porque a tecnologia está numa velocidade assim muito grande, cada vez maior. Então, a explicação que eu tenho hoje pode cair por terra amanhã por causa de uma descoberta, porque é um aparelho que visualiza mais. Hoje nós temos aí o acelerador de partículas que acabou com matéria direto. Não é? Porque você hoje entende perfeitamente a matéria invisível, o fluido que Kardec colocava lá na época da codificação, porque você sabe que a matéria pode estar subdividida em tamanhos que você não tem aparelho para detectar. Mas você já sabe tranquilamente que tudo quanto é lugar do universo tem matéria. Ah, não estou vendo não é porque não tem, eu não estou vendo porque o meu aparelho não detecta. Então, aquela definição de fluido cósmico universal, que foi revelação, hoje em dia, tranquilo explicar isso. Se Kardec tivesse encarnado hoje, a explicação seria muito mais tranquila do que foi, porque você tem como comprovar, né? Você tem como entender. Mas é legal isso, por quê? Porque se você tem esse raciocínio que Kardec faz, porque por mais complexo que seja, ele volta nisso, quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos da lei? Não é perfeita? Então não tem derrogação, não tem nada errado. Então, o entendimento, por que quando o espírito, como Francisco de Assis, fala assim, não, eu tenho que passar, eu passo pelas provações, eu passo pelas dores e passo com alegria. Alegria de quê? Porque tem consciência que aquilo ali faz parte da lei, e no caso, a lei de ação e reação, que ele está tendo uma oportunidade, como todos nós temos, de se redimir, completar todo o processo. Errei, reconheci o erro, assumi, me arrependi e vou me redimir. Então, se você não chegar ao último estágio, não está livre. Eu vou estar sempre lá com a marcaçãozinha perispiritual, por menor que seja. Mas um dia que eu descobrir, eu vou ter que correr atrás para tirar. Exatamente por esse processo. Então, vamos botar uma coisa bem material assim para a gente fechar bem o raciocínio. Se você pega e está pagando o dinheiro, o que você está jogando fora, você está gastando dinheiro, não está tendo retorno nenhum, aquilo é dinheiro perdido. Mas quando você vai pagar um boleto, e você fala assim, caramba, estou quitando minha casa própria. Caraca, opa, isso me dá alegria. É exatamente esse pensamento. É entender que aquilo que eu estou passando, eu estou me redimindo de alguma coisa. Mas eu não lembro. Pô, mas eu sei que é. Por isso que tem que entender a lei e tem que acreditar. Porque você não vai ter os detalhes. O esquecimento do passado não vai dar para a gente o relatório completo. E nem precisa. Os espíritos falam para a gente, olha, quer saber quem tu foi? Não precisa procurar, não. Vê quem tu é hoje e faz a conta para trás. Se o espírito não retrograda, como é que você vai fazer? Pô, se hoje eu sou ruim, meu amigo, 3 encarnações passadas era muito pior. Então, não precisa a gente ver. Eu costumo falar assim, pega hoje não precisa nem pegar filme, você vê na TV por assinatura, vê Netflix, vê tudo quanto é lugar, pega e vai olhando filmes de época. E vai olhando de lá, não precisa pegar muito para trás, não, pega da época do Cristo para frente. E vai se olhando ali e vai, qual desses personagens eu seria?
só fazer a defasagem. Então a gente já matou, já roubou, a gente já fez tudo. Então eu tenho que observar isso. Se hoje eu estou tendo a alegria aí, que entra um negócio que é paradoxo, para aquele que não tem conhecimento da lei, do modo que a doutrina espírita mostra e vê. Porque senão você vai achar que é sofrimento, vai achar que é isso. E o pessoal ainda tem aquele negócio, acha que o espírita gosta de sofrer. Não é que o espírita gosta de sofrer, o espírita entende aquele sofrimento de uma maneira diferente. E é exatamente essa postura que Francisco de Assis passava. Porque ele falava assim, olha, eu estou me aproximando de Deus. Cada vez que eu cumpro uma etapa dessa, que eu passo por alguma coisa, primeiro, eu tenho consciência que eu tive culpa no cartório. A noção da lei de ação e reação, se você fala assim, olha, a lei é justa, eu não tenho como questionar. O Altivo falava um negócio para a gente muito importante, que era o presidente lá, o Leon Denis. Ele falava, ainda fala hoje, né, mas só que desencarnado. Assim, ó, só passa pela violência quem tem que passar. Porque na época, isso faz muito tempo atrás, teve um problema lá que assaltaram um carro na porta do centro, isso faz mais de 20 anos, mais de 20. E roubaram a Fusca, olha só. E não era para fazer essa Delta, não, esses motores para botar nesses objetos asa delta, não é asa delta, é aqueles motorizados que nem o usa, né? Naquela época roubava Fusca mesmo. Na porta do centro, aí tu vê o pessoal estava como, poxa, mas como é que pode se fosse num lugar, assim, mas no centro? Já prevendo o futuro, eu falei, pô, como é que vai ficar no futuro? A gente vai ter que cercar tudo? Aí o Altivo estava escutando e de repente ele falou assim, ó, meus filhos, só passa pela violência quem tem que passar. Essa constatação, ela é baseada em quê? Primeiro, quando ele falava isso, não era ele só que falava, né, tá? 24 horas contato com o plano espiritual. Mas assim, se você tem a consciência disso, que a lei é justa, você fala isso tranquilamente, ó, só passa quem tem que passar. Qual é a exceção disso? Que não é exceção à lei, é exceção a isso que a gente está colocando. É você ter previdência, um ato de previdência. Por exemplo, largar o carro aqui na porta, largar aberto ali, e nego roubar, eu vou falar que, pô, não tem espírito flanelinha tomando conta lá. E o cara às vezes quer que a espiritualidade fique de babá pra gente. Ajudar é uma coisa, ficar de babá é outra. Então não tem isso. Agora, um ato de imprevidência, eu mudo. Agora, se eu fizer tudo que eu tenho que fazer, meu amigo, se aconteceu, tem uma causa. Se não for causa atual, no caso imprevidência, vai ser uma causa anterior. Então era esse entendimento, essa maturidade espiritual que Francisco de Assis tinha. Por isso a alegria de, mesmo quando passando pela dificuldade, com um sorriso nos lábios. E hoje nós observamos vários exemplos no mundo espírita, ou mesmo fora do mundo espírita. As pessoas que têm essa consciência tranquila, as pessoas que trabalham de coração, de vontade, com sentimento, que não está envolvida só superficialmente, elas passam por essa dificuldade com o pé nas costas. E aí você fala assim, cara, como? Eu gosto sempre de puxar algumas coisas assim que a gente tem que parar para pensar e falar, não, realmente. Pô, se Jesus já falou assim, olha, ninguém carrega o fardo mais pesado que pode. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, em outras palavras, você, se tiver com um problema, esse problema não é maior do que o que você pode suportar. Só que a gente faz uma leitura assim, não é o que é melhor para mim como espírito, é o que eu quero como seja a solução. Então, às vezes, você quer uma solução, mas o melhor para o espírito, em termos de aprendizado, não é aquela solução. Mas, em termos de fardo, ele está proporcional ao que eu consigo. Por quê? Porque senão seria a covardia da lei. Esse tipo de raciocínio, que é simples, mas que resolve vários problemas. Espera aí. Se jogassem nas minhas costas uma tarefa que eu não pudesse cumprir, pô, seria covardia. Pô, a lei está me impondo algo que eu não tenho condições de fazer. Então não é isso. Então quando você olhar e estiver passando por alguma dificuldade, pensa nisso. Porque você, opa, peraí, se está na minha frente é porque eu posso resolver. Isso é um estímulo.
E quando passa por essa situação com conhecimento da lei, e aí cada um de nós vai observar que já teve um momento na vida que passou por isso, não interessa o tamanho do problema, porque o problema é proporcional à minha possibilidade, por isso que o problema, quando a gente fala dor do outro, dói. Para mim pode não ser, mas para ele é, porque é proporcional. Então, relativamente, a dor é dor. Eu sempre costumo falar isso, que a gente fala, os nossos filhos, e a gente, quando era jovem, né, bem jovenzinho lá, perdia um namorado ou uma namorada, o mundo caía. E os pais, quando olham para aquilo, por já terem passado por aquilo, como nós hoje já passamos olhando para isso ainda é nada, a fila anda. E hoje a fila anda com muito mais rapidez, né? A fila corre hoje. Antigamente era um negócio mais, mas hoje a fila corre. Mas naquele momento, para aquela pessoa, aquela dor era grande. Da mesma maneira, quando a gente atende espírito desencarnado nas sessões de atendimento ao plano espiritual, você não pode minimizar a dor do outro. Por quê? Porque se a dor é proporcional, para ele dói na mesma proporção do que dói para o outro. Por isso que todo mundo fica igualado em relação à dor. E aquela dor ele só vai suportar quando ele entender o motivo. Porque se a gente não entender o motivo, há o sofrimento. Agora, eu entendendo que aquilo ali é para o meu benefício, aí está tudo bem. O problema é qual? É eu ter esse entendimento. Porque é muito difícil, até por orgulho nosso, nós aceitarmos que aquela dor, que aquele problema é para o meu bem. E aí não tem jeito. É só estudar. É só entendendo, cair dentro da lei. Então, quando nós observamos esses espíritos, e isso é um bom sinal para você identificar os espíritos que estão fora daquele padrão médio da sua época. Então, hoje, na linguagem espírita, a gente identifica, a gente fala assim, não, são espíritos que vieram para cumprir missão, missionários. Então, exatamente por quê? Porque não são aqueles espíritos na média da humanidade, na média da população. São espíritos que estão acima, ou seja, vieram para nos conduzir, vieram para exemplificar, vieram para nos dar um alento. Então, essa alegria, ela não é uma alegria em vão. É uma alegria baseada no conhecimento do que aquilo ali realmente representa. Agora, a luta de cada um de nós para ter esse comportamento, seguir o exemplo que esses espíritos dão, é simplesmente interiorizar o mesmo motivo que ele utiliza para ter essa reação, que é o entendimento da lei e que é passar por essa aprovação com galhardia, passar bem. Passar sabendo que está cumprindo, porque a pior coisa que tem, e isso a doutrina espírita mostra para a gente também, é o sentimento de injustiça. Quando os espíritos falam nas leis, a gente começa a estudar as leis morais, fala, uma das coisas que primeiro aparece no ser humano é o sentimento de injustiça, que isso incomoda todo mundo, porque você tem a noção daquilo ali, você realmente, poxa, caramba, eu não mereço isso, eu não estou passando por isso. Então, quando a pessoa tem esse sentimento, atrás disso pode vir uma revolta e por aí vai aumentando. Mas a partir do momento que você descobre que nada é por acaso, que aquilo ali acontece e tem um motivo, aí você vai diluindo esse sentimento. Também isso não é de uma hora para outra. E nada, a doutrina espírita, a gente fala, a natureza não dá saltos. E é exatamente por isso. É uma conquista que a gente tem que buscar exatamente por esse entendimento da lei, pelo conhecimento e pelo treinamento. Porque isso, se nós deixarmos as coisas correrem sem prestar atenção, sem ter aquilo que a gente chama do vigiai, do conheça-te a ti mesmo, de estudar as reações, a gente não vai conseguir fazer isso. É você se pegar numa situação de dificuldade, quando você reconhece essa causa anterior, a justiça daquilo ali, e muito mais ainda, reconhece que aquilo ali, eu estou resgatando alguma coisa, é como se eu estivesse tirando, e nesse ponto o mecanismo de funcionamento que a gente entende dentro da doutrina espírita, das marcas perispirituais, dos problemas que a gente expurga, isso é fundamental.
Porque você visualiza. Porque uma coisa é o cara te falar que é assim. Outra coisa é você entender que é assim. Então, a partir do momento que eu entendo, olha como é que vai longe o estudo para te dar base nesse comportamento moral. Você fala assim, poxa, peraí, como é que eu comprometo a minha saúde espiritual? Por que o perispírito é o condutor desse negócio todo? Pô, porque quando eu tenho uma má ação ano passado, eu marco esse perispírito. Eu desequilibro alguma coisa no corpo espiritual. Isso aí, em algum momento, quando eu tiver condições, aquilo vai eclodir no corpo físico, aí é uma doença. Quando eclode no corpo físico, está fazendo um caminho de expurgo, de dentro para fora. Por isso que o corpo é o mata-borrão do espírito. Ele puxa. Então, toda vez que eu estou jogando para fora alguma coisa, eu estou limpando meu perispírito, estou deixando problema no corpo físico. Olha a diferença de você olhar esse fenômeno assim, ou olhar, estão me impondo um sofrimento. Muito diferente. Agora, conquistar esse entendimento, ele não vem de graça. Aí eu estudo. Por isso que a gente identifica nesses espíritos a elevação deles. Por quê? Naquela época, como da mesma maneira que você vê o ensinamento de Jesus, ele está totalmente fora da época. Trazer uma lei de amor naquela época dele, totalmente fora da curva. Da mesma maneira também, você pega o Francisco de Assis e outros, que a gente observa na sua época e a maneira como vivia, como conseguia seguir a vida. Você não. É um espírito que já tem maturidade, já vivencia isso com o pé nas costas. Por que eu digo pé nas costas? Natural. Mas todo ato natural, ele começa com disciplina. Ele começa com cada um de nós enxergando que aquilo ali é necessário e se esforçando para fazer. Depois, aquilo ali sai de uma maneira mais natural. Por quê? Porque você vai interiorizando. A gente costuma falar, já está no sangue, está na veia. Aquilo vai interiorizando. E aí você começa a fazer aquilo. Até porque você descobre que aquilo tem um benefício e aquilo ali também é um incentivo. Aí até como o cancioneiro popular fala, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, o cara seria honesto só de malandragem. Porque experimentar. E uma coisa que o professor José Jorge falava sempre, ele falava assim, o hipócrita de hoje é o cara bom de amanhã. Porque de tanto ele fingir que é bom, ele vai começar a experimentar que aquilo tem um retorno e aí ele começa a ter. Então, o ato dentro da lei, ele tem uma recompensa que ele, vamos dizer assim, é muito mais estável do que uma alegria efêmera. Então, a gente vai pegar as alegrias materiais. Primeiro aí, a gente vê, a alegria material, ela é lícita. A lei de progresso, está tudo lá. E Francisco de Assis falava isso. Que ele não tirava a alegria lícita, mas a verdadeira, aquela duradoura, é da alma. Então, quando você fala assim, uma conquista material, uma melhoria de emprego, um maior conforto para a família, uma casa própria que você compra, ótimo, está ali. Se você tiver uma visão assim, se você não for uma pessoa que esbanje, que exagere, que vamos lá, a paixão, né? É o exagero que se acresce a qualquer negócio. Se você tem uma vida equilibrada, você pode muito bem fazer dessa alegria material uma alegria mais duradoura também. Por quê? Porque você não está olhando só o benefício da matéria em si, do ter, mas aquilo te ajuda a ser também. Mas quando você se volta para o lado da conquista da alma, do espírito, ela é duradoura por quê? Porque ela tem um benefício que é proporcional à consistência dela. Porque um benefício material eu posso ter hoje e amanhã sumir. Mas uma conquista espiritual, ela permanece. Então, assim, não tem alegria maior do que a gente conseguir se superar. Tipo, caramba, eu estava preso
a um vício. Por conseguir me liberar desse vício. Estou falando vício assim de uma maneira geral. Pode ser um vício material, um vício moral, mas assim, algo que você ficava dependente daquilo. É igual a paixão, né? O cavalo ali, a paixão pode ser positiva ou negativa. O que diferencia? Enquanto você está dominando ela, ela é positiva. A partir do momento que ela te domina, ela passa a ser negativa exatamente pelo excesso e pelo distúrbio que ela causa. Mas quando você controla aquilo ali, meu Deus do céu, você fala assim, é legal, já tô bem aqui. Quando você tem toda essa visão, você começa a valorizar aquilo ali pela conquista feita, e cada vez que você tem um benefício, porque aquilo traz aquele negócio da consciência tranquila. A gente costuma falar isso. Não, eu prefiro chegar em casa, botar minha cabeça no travesseiro e dormir, do que você ter uma atitude que você não consegue ficar tranquilo. Então não tem nada que pague essa tranquilidade. Por isso que a consciência tranquila, ela é uma das causas da felicidade do espírito. É você ter, mas por quê? Porque isso significa que eu agi dentro da lei. Significa que eu não tenho... Aí entra até a questão inconsciente do espírito eterno, de você ter a consciência que você não está devendo, você não está criando mais um problema para você mesmo. Então é isso. Chegar ao cúmulo, é claro, o pessoal exagera, né? Principalmente quem não conhece, quem está fora do doutrina. Não, espírita aí, tudo gosta de sofrer, ela está sofrendo, está tudo rindo. Mas não é. É a satisfação de saber que está cumprindo uma etapa. Eu tinha um amigo, ele já desencarnou, mas ele uma vez me falou que estava passando por um problema sério financeiro, mas ele estava numa condição assim tão alinhada, ele estava tão alinhado assim com o conhecimento espírita que ele tinha adquirido, que ele falou assim, Paulo, eu estava pensando nisso, eu me peguei, eu e minha esposa sentados de noite assim na cama antes de dormir, começando a rir do problema. Falei, meu Deus do céu, ele comentando comigo, meu Deus do céu, o que a gente deve ter feito para estar passando por isso? Quer dizer, é uma constatação, quer dizer, ninguém estava feliz ali por tipo, estou sofrendo, mas a observação baseada no conhecimento que você tem. Fala, caramba, para eu estar passando por isso, então vamos aguentar, vamos segurar a onda aí. E sempre, outra coisa muito importante também, que dá sustentação para isso, nós temos a consciência do amparo espiritual. Isso é uma coisa que a gente tem como defeito, mesmo o espírita. A gente valoriza muito mais o obsessor do que o espírito amigo, do que o nosso espírito protetor, de guarda, toda a escala, a rede de proteção que nós temos, porque às vezes a gente faz isso sem sentir. Por isso que é falta do conheça-te a ti mesmo, né? E também do orai, do vigiar e orai, porque a gente fica naquela assim, eu valorizo bem, mas na hora, tudo a gente fala que é obsessor. A gente quer terceirizar o problema que não for obsessor. E também valoriza muito isso, por quê? E é um raciocínio rápido para a gente fechar isso. Quando a gente fala assim, o obsessor, ele está ali eventualmente. Se for obsessão mesmo, ele está ali por algum motivo que foi uma ligação no passado, uma besteira que eu fiz com ele. Ou seja, qual é a causa? O problema que eu causei para ele. Se você corta isso, acabou a causa e ele vai embora. Agora o espírito está me ajudando. Ele está me ajudando por quê? Não tem motivo nenhum comigo. O motivo é dele. Ele já entendeu que a lei é de justiça, amor e caridade. Então ele está ali espontaneamente. Ele não está ali por conta... É claro que se o espírito tem uma ligação, uma afinidade maior com a gente, é claro que ele vai estar com mais. Mas o espírito elevado, ele já entendeu que isso é da lei. Então ele está cumprindo a lei simplesmente. Ele não está fazendo nada, ele nem acha que está fazendo nada demais. Por quê? É uma consequência natural de quem já entendeu a lei.
Por isso que a gente fala, a gente valoriza muito, fala, o obsessor, mas a gente não faz isso olhando para o outro lado. Mas peraí, cara, eu tenho uma rede de proteção tremenda. É só mudar a sintonia para cá, o obsessor não vai ter acesso. E a gente valoriza muito. Então é muito importante, até pelos dias de hoje que nós estamos passando, a importância da alegria no coração. Por quê? Porque isso modifica a psicosfera, eu fico com pensamento bom, estou vivendo em alegria, sem mágoa, sem tudo de ruim que a gente fala, o cara fica rancoroso, fica blasfemando, fica isso, aquilo, outro. Ao passo, se eu mantiver esse ambiente de alegria sincera, esse ambiente de tranquilidade, eu mudo a psicosfera. E o pessoal, a gente vai ver. Olhando medicina espiritual, a gente está aumentando a nossa imunidade. Porque a imunidade não é só a imunidade que eu conquisto pelo corpo físico. A minha psicosfera, a gente sabe as formas, pensamentos. A gente sabe que tem um componente de princípio inteligente nesses vírus também. Então, uma maneira de eu aumentar a minha imunidade é eu manter essa alegria de viver. Que nós possamos sempre nos espelhar nesses exemplos que, pela misericórdia divina, são despejados aqui na Terra para servirem de apoio para nós e de inspiração. Que Jesus nos abençoe e, principalmente, nessa homenagem que a casa faz a Francisco de Assis, que é o patrono da nossa querida casa.